não. Tem, a importância aqui Então, é o Zé, Cleanto, Zé, que é um pega o poeta, comando assim, aí do o livro do batalhão Cleanto. e pede aí para. A que tem que se apresentar é a Rosa, não é isso? A Rosa é do Paraná, Londrina, né? Paraná. Rosa, Ah, minha conterrânea, viva Londrina! Mais uma diga aí, londrinense Rosa, da gema. Boa. fale um pouco de você para nós. Eu não estou conseguindo entrar. Tá sim, você tá? Nós estamos te ouvindo. Como não tá conseguindo entrar? Eu achei que, eu não- que o meu microfone não estava aberto. Então, eu sou Rosa Diniz, militante aqui em Londrina, sou assessora da deputada federal Lenir de Assis, que é daqui de Londrina, e sempre estivemos ligados, né, quando foi a questão em 89, né, que teve a questão 99, da finalidade, 90. trabalhamos bastante, e estamos juntos aí para a gente começar a trabalhar agora com Não Venda o Seu Voto. Então, a gente quer saber mais, se aprofundar e poder formar uma equipe forte aqui no Londrina. Rosa, Beleza, se você ótimo. puder fechar a sua câmera e falar novamente, eu não entendi, eu não sei se vocês entenderam, para mim cortou alguma coisa depois de 99. Não, eu De ouvi tudo. 89. Eu entendi É, perfeitamente. O que foi? Eu me apresentei, tá, dá para ouvir? Sim. sim. Então, eu me apresentei como Rosa Diniz, não disse, mas sou professora aposentada, diretora de escola. Eu sou militante do PT aqui em Londrina há muito tempo, assessora da deputada federal que agora voltou, né, porque ela é vereadora aqui em Londrina, Lenir de Assis, e disse que trabalhamos muito aqui com a questão da ficha limpa. Aham. E agora estamos assim bem motivados para entrar nessa luta do não venda seu voto. Então a gente já foi conversado aqui, a gente pretende formar uma equipe bem forte aqui em Londrina. Eita, Por isso eu estou muito bem. querendo mais, eu fui convidada e estou querendo mais esclarecimentos para a gente poder estar junto. Seja Obrigada. bem-vinda, Rosa. Vou te mandar material, tá bom? A joia não Tá, é João? muito cara, viu, Rosa, para entrar nessa campanha. Não é muito caro. O Chico é uma pessoa tolerante, ele estabeleceu um preço baixinho, né? É, né? É. A gente vai contribuir. Podemos Como é que é o agora? negócio? Como é que é o Boa negócio? noite. Quem que falou agora? E só a Rosa, só falar para ela que tem uma coisa importante para quem começa a entrar na coisa aqui. Nós temos no nosso site, no site O Candeeiro, temos uma chamada página de apoio que tem um montão de material que já foi, digamos, foi se acumulando na campanha, desde os primeiros artigos que propunham o problema, depois a proposição da campanha. Então, lá você encontra muito material para esclarecer o que fizemos. E para esclarecer o que estamos fazendo, tem uma novidade aí que já aproveito e já falo para todos. Não sei se vocês viram, que eu dizia que é provável que entre hoje e amanhã vocês recebam o boletim número 1, que é o boletim que vai ser mandado todo mês para todos que assinaram o manifesto. Não é, né? A gente não vai mandar para grupos que estão nisso ou naquilo, mas quem assinou o manifesto, ou seja, vocês todos aqui que estão vindo e mais um monte de gente, sendo que está chegando a quase 1.000 o número de signatários. E é um boletim que tem por objetivo atualizar as pessoas sobre o que já foi feito, o que está sendo feito, o que vai ser feito, para todo mundo sentir dentro da onda o que a onda está dando. Então, para a Rosa, é dizer para ela, quando ela receber,
ela já dá uma espiada nesse primeiro boletim que pega, já pegou um certo tempo para cá, tem toda uma parte anterior que não tinha um boletim desse tipo, então vão ter que recuperar isso devagar. Mas o que tem mais próximo agora, que está andando, nós já pusemos nesse boletim. Isso é só para dizer que é um instrumento para a pessoa ficar sabendo em que onda ela está, para saber o que está surgindo aí de onda nova e por aí afora. E na linha da onda nova, eu aproveito, já falo, já encerro a minha fala aqui. Eu pus hoje também na lista mais uma ideia. A gente tem muita ideia, né? Ideia é o que não falta. A gente conseguir resultado é diferente, mas ideia não falta, a gente falta ideia. E a ideia da gente dar uma vida para o nosso dicionário de verbetes, Perfeitos. que é quase que a explicação da nossa campanha. O que queremos dizer quando falamos, por exemplo, sequestro de votos, quando falamos compra de votos, quando falamos isso, aquilo. Então, são verbetes de dicionário em que tem uma pergunta e uma resposta. A pergunta, em geral, começando dando o tema da pergunta, por exemplo, no caso sequestro de votos, pois sequestro de votos. Então, segue a questão: o que é e como denunciar. Pronto. E aí vem uma resposta que é uma resposta, tanto de cima ficou só um parágrafo, como os de baixo tem que ser curtos também, curtinhos. Então, como nós até agora fizemos esse dicionário ao sabor das nossas disponibilidades de tempo, de pensamento sobre o assunto, de alguns de nós, e agora seria bom a gente ampliar para todo mundo poder participar e contribuir a partir do que vocês acham que é preciso que todas as pessoas saibam e perguntem. São perguntas que nos fazem. Na nossa, que vai aparecer muito nas banquinhas, perguntas que vão sair das banquinhas. E aí a gente já prepara uma resposta que já vai para o site. E então a gente começa a fazer esse trabalho. E para facilitar, para não ter que mandar para um de nós e um de nós ter outras coisas, a gente já criou também um grupo. O grupo dos que estão implicados nisso, seja para rever, por exemplo, o Luciano vai ser convocado para rever toda a parte de legislação. Ele vai dizer isso está completamente errado. Tem que dizer outra coisa. Não é bem isso que acontece. Historicamente, a gente pode rever, etc. Então, dentro desse grupo vai estar gente que vai ler e vai dizer: muda isso, muda aquilo, fala melhor isso, fala melhor aquilo, e uma vez visto e dando ok deles, a gente já joga dentro do dicionário. Então, um mecanismozinho que não precisa todo mundo não tiver tempo para participar, mas quem tiver gosto nisso, já participa e a gente vai com isso trabalhando de forma mais regular para ir aumentando esse cenário, de virar um livro bom. E é um livro a ser lido, então, por todo mundo que entra na campanha. Como nós temos 3 anos de campanha, esse livro vai ter 300 páginas, esse dicionário vai ter 300 páginas no final. Ou seja, vai ter muita coisa que ele terá vivido e do que poderá falar. Mas aí é falar para transmitir e para deixar gravado o que nós queríamos com aquela iniciativa. Bem, eu acho que as estudos, o que eu digo lá na lista, explica o que for mais necessário explicar, e esse assunto, a não ser que algum de vocês diga, para com isso. Se ninguém disser, para com isso, ela vai continuar, tranquilamente. Ninguém falou? Então ela vai continuar. Pronto. A Então Jovita agora está vamos pedindo a aos assuntos. palavra. A Jovita está pedindo a palavra, Tô. o Fred não pediu, mas vai ter que pedir, porque também meteu umas coisas lá na lista lá que ele precisa pensar. Então vamos. Não. Sim, Zélia, você pega o comando da operação aí. tá bom. Jovita, por favor. Então, boa noite, todo Boa noite. mundo. Ai, Seja sim. bem-vinda, Rosa. E Chico, e demais, eu tenho uma excelente notícia.
Tem um grupo lá do Piauí chamado Força Tarefa Popular, que há 20 anos eles andam mesmo, fazem uma caminhada de município em município, levando o controle social. Eles fazem levantamento, todo ano tem essa marcha. Então, eles fazem levantamento dos municípios que eles visitam, todo o recurso para obras, né? Eles fiscalizam muito as obras. E, e aí eu lembrei deles e liguei para eles esse final de semana para convidá-los, porque vai sair uma marcha agora em maio. Eles vão nos 5 ou 6 municípios. Então, eles são focados nos municípios que eles foram anteriormente, que os prefeitos fizeram um acordo com ele de umas promessas de campanha. Então, eles vão ver muito isso, mas aí ele me pediu para eu falar com a Tereza. E a Tereza é uma moça sensacional, lá do Piauí. E ele falou assim, Jovita, ela está com um projeto quase igual. Então, o projeto que eles estão fazendo lá no Piauí é assim, eles não vão indicar candidatos para ninguém. Eles vão indicar para quem não votar. Quando eu falei com ela hoje sobre o nosso projeto Multirão, ela falou assim, encaixou. E eu achei muito interessante que lá o projeto chama-se Tia Lui, lá no Piauí. Então, é um projeto muito interessante. Ela mandou para mim por escrito. Eu posso depois colocar lá no grupo. Eu a convidei para participar hoje, mas ela estava meio rouca. Ela disse que na próxima segunda ela quer participar. E já vai convocar as reuniões para inserir essa questão da compra, da venda e do sequestro dos votos no Tchalui, no Piauí. Eu achei muito interessante esse nome, Tchalui, né? E aí ela vai lançar, dia 5 de maio, ela vai lançar lá em Teresina, com muitas entidades apoiando ela, a Caritas, o pessoal da FETASP, acho que é da CONTAG, né? Que é da A Federação FETASP é a Federação dos Trabalhadores. Rurais, Da é, agricultura. é da Agricultura. Então, então eles estão lá com muitas outras entidades. E eles vão lançar dia 5 de maio, porque é o dia do voluntário, acho que alguma coisa assim. E eu achei muito interessante. E ela vai participar da nossa próxima reunião e ela já vai incluir no Tchalui essa questão da compra e da venda do voto. Eu achei sensacional e eu gostei Maravilha. muito do nome. Ô, O que quer Jovita, dizer tia Lui, ô Como é que Jovita? se chama o cidadão que começou essas caminhadas nos idos? Arimateia Dantas. Como é que chama? Arimateia Dantas. Ah, exatamente, Arimateia Dantas. Ele ia a pé ou ia andando? Não, ia A de pé, cidade em a pé. cidade, ia a pé, inclusive, andava É, os trechos já a pé. saiu até um Globo Na Repórter deles. cidade, é um negócio espetacular. Ele continua Espetacular. nisso, não? Continua, Mas continua. então, olha, sabe o que eu propunha, só para dar uma ideiazinha no meio, é, Hum, se ele pudesse fazer uma live conosco, que o Júlio organizasse, sobre Sim, essa experiência dele, que é uma experiência espetacular. espetacular, pode espetacular. Foi ser nosso impressionante, símbolo, né? Ele impressionante, pode ser porque nosso ele símbolo. criava nas cidades um fato concreto, um fato, porque ele Eles, criava um fato de todo mundo na cidade ser chamado a saber o que o prefeito está fazendo errado ou certo, exatamente. E à né? noite ele faz uma aula de cidadania, ele convoca a população. Primeiro ele faz uma prévia, mobilizando cada município, cada pessoa. E eles dormem em igreja, dormem em sindicato, dormem no chão, qualquer jeito.
É assim, uma vez nós fizemos uma marcha de Goiânia até Brasília, essa eu participei, foi na época do governo da Dilma, que nós escrevemos uma carta de apoio à Dilma. E nós não conseguimos entregar em mãos, mas entregamos, acho que foi para o Gilberto Carvalho, para apoio da presidenta Dilma na época, né? Então, é sensacional o trabalho do Arimatea Dantas. Ele é um grande amigo, volta e meia ele vem do Piauí e se hospeda aqui em casa. E quem conhecia bem o Arimatea Dantas era o Luciano, não era o O Luciano? Luciano já caminhou com eles, O Luciano, acho que, inclusive, já caminhou com ele, né? Fez uma caminhou, dessas assim. É foi. espetacular. Vê se, não sei se o Júlio está nos ouvindo, mas de O qualquer Júlio não está maneira, se aqui, a ô Zélia Chico. pudesse tomar contato com ele e falar desse assunto, não? O Júlio não está aqui, mas é isso mesmo. Boa ideia, Chico. A Boa gente ideia. pode falar com ele também. Você pode, Fred? Você conhece ele, não? Sim, Eu lógico, nós estamos conheço. juntos. Com o Você Júlio? conhece o Né? Arimateia? É. Não, não, o Júlio. O Ah, tá. Arimateia eu gostaria de Eu conhecer acho e que o Júlio caminhar com podia ele também. introduzir uma reuniãozinha dessa Então, de ele está saindo com quarta-feira. uma marcha agora em maio. São 15 dias marchando. Aí eles vão nos 6 municípios, 8, marchando, sabe? Com bandeiras. Muito Que legal. interessante. O Jovita, e o que quer dizer Chai, Chai Lui? Tia Lui, Chai quando Lui? o nordestino chega, cadê o menino da Paraíba? Tá Caldas, aí? Estão os Criança. Aqui, dois aí, ó. Ô, Caldas, na o que que verdade, tia significa Tia Luz, Lui? é o cara levantar e andar, não É, Tia sentar, andar. Lui. É isso aí. Eu não conheço Achei essa sensacional o expressão, não. nome. É Mas isso não é muito aí. usado isso aqui, não. É Tá, mais... vamos Oi? nacionalizar essa expressão aí, Mas tia tem, Luz. É tem. isso. Vamos. Então, É isso Fred, aí. você fala agora Não, sobre esse só, protocolo? sim, nós estávamos pensando numa carta dos jovens, né? Mas eu fiz uma carta aqui, mas eu quero mostrar para minha filha, que tem 22 anos, para ver se ela aprova. Aí, se ela aprovar e com as emendas que ela fizer, depois eu ponho lá no grupo, tá Tá bom? bom. Tá Eu ótimo. queria. Explica o que é. Você falou Ah, muito rapidamente lá, no, lá na lista. Explica para que você está pensando. Uma Ah, a carta aos carta é jovens, uma porque. carta nossa aos jovens para eles entrarem É, no nosso mas bando. talvez, Chico, talvez seja uma carta nossa e dos jovens ao Lula, você entendeu? Falando sobre o próximo governo dele e por que que a gente estabelecendo umas condições para votar nele e nos parlamentares, entendeu? Dizer, olha, para votar em vocês é preciso isso, isso e isso, tá certo? E nós vamos acompanhar isso juntos depois das eleições, porque aí a gente pode comprometer os jovens com esse novo país que a gente quer construir a partir dessa eleição, né? Essa é um pouco a ideia, assim. Mas eu vou propor para minha filha primeiro, depois eu coloco no grupo aí, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Já escrevi, tá aqui, Eu, mas é eu, uma. eu pensei, eu pensei que fosse uma carta para mobilizar os jovens É para isso vir mesmo. conosco. Aí É, eu acho isso que mesmo. podia ser duas, não? Uma para o Lula e uma outra para a Pode gente ser. levar para a juventude, É, para a pode gente ser. encantar, né? É, No grupo Fé e Política tem a cartilha Encantar a Política. Então, a isso. gente precisa encantar os jovens para a luta. Não sei se vocês têm lido aí sobre essas discussões, né? Algumas delas que falam que o discurso do Lula e do PT em geral é muito velho, né? Uma coisa muito recorrente. E depois é uma promessa, são promessas que vão ficando gastas, né? Porque se promete sempre que vai sair. E a coisa é sempre a conta-gotas, né? E você vê esses juros de 15%, e você vê os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres, ou ficando na mesma, né? Ou ficando um pouquinho melhor, que no fundo é uma situação sempre muito difícil. Então,
é preciso encantar os jovens, tem que parar de fazer promessas que não são realizáveis ou que não se realizam, entendeu? Então, nós queremos um novo país, nós queremos um país onde as pessoas possam ser felizes de fato, não essa miséria, essa porcaria que tem aí, né? Então, é isso daí. Então, vamos fazer porque a gente precisa realmente levantar a juventude, né? A juventude precisa se levantar. Porque se ela se levanta, o país vai junto, vocês entendem? Então, essa é a ideia, pegar O, firme na o Fred, eu juventude. pensei que você estivesse também pegando o resto daquele meu artigo que você, não sei se vocês viram, que eu escrevi, que a Folha publicou, Ah, sobre a eu tentei necessidade ver, de não superação do achei, Chico, capitalismo. Ou mas eu seja, quero fala ver. claramente isso, que o É, conjunto de problemas nossos decorre de um sistema e de uma prática e de uma lógica, que é uma aham, lógica de acumular dinheiro. Só que é, acumular dinheiro, quem acumula é o capitalista, mas não é essa a lógica nossa. A nossa é de acumular outra coisa, é acumular acumular amizade, bem-estar e bem acumular viver, né? conhecimento, entende? E É, nessa linha que é da chamada lógica de socialismo. é, Teríamos que chegar a um ponto de poder falar isso com mais clareza. Eu estava eu pensando acho que que a sim. carta fosse também sobre isso. Não é É não, sobre não? isso, sim. É. É sobre isso. Mas lá não tem nenhuma vez capitalismo, socialismo, não tem nenhum ismo desses. É só usando outras palavras, você entendeu? Por quê? Porque não precisa usar essas palavras para falar Não o que a precisa gente usar. quer falar, Que o né? socialismo ninguém sabe direito como é que vai ser, o que que vai ser. Ainda está É, por definir melhor. Mas é a luta de exatamente. 200 anos já, não é? Por É, Chico, uma por que coisa que se você chamou naquele não. tempo de socialismo, que era alternativo ao capitalismo, na linha é. de ser alternativo. Mas o que ele é a nossa tarefa. Então, tem muito trabalho pela frente de pensar, de experimentar, etc. Ou seja, não é somente esperar do governador determinados resultados, é construir Uhum, uma proposta de a outra sociedade possível. O que que isso implica? Quer dizer, esse que é talvez para os jovens eu diria que o ideal, mais do que exigir e depois cobrar do presidente, seria o que construir junto. Quer dizer, que então, mas não sociedade é. construímos Essa é a juntos, a ideia. sociedade toda construir. Nós queremos que Esse você que é o se problema. comprometa com isso, E porque nisso, estaremos e ao juntos falar nisso. nisso, falamos que um dos motores mais negativos que funcionam na nossa sociedade é o motor capitalista. Exatamente. Isso que o pessoal sabia, porque é o motor da competição e do acúmulo material de riqueza, que acaba indo para aqueles que já têm, e não para aqueles que não têm nenhuma. O porquê o mecanismo, toda a estrutura de governo, toda a estrutura de decisão, inclusive a própria função, porque inclusive eu estou tentando trabalhar muito a ideia de que político não é um cara que está na gestão das coisas, ele é a política é uma função social que passa pela ajuda ao diálogo entre conflitos que existem. Quer dizer, essa ideia de que a atual loucura que está passando no mundo é a ideia do abandono do processo civilizatório, que é um processo de diálogo. Então, o político é o cara capaz de juntar gente para ajudar o diálogo em torno das necessidades das pessoas, e não da melhor maneira de ficar rico, ou seja, do caminho mais fácil de riqueza. Então, isso é tudo, todas as elucubrações que a gente vai ter que fazer. Mas é muito bom você chutar a carta já, e a gente, em torno dela, começa a dizer o que acha. Cleanto está querendo falar. Fala, Cleanto. Eu vou mostrar primeiro para minha filha, tá? Meu Ok, filho. Chico, eu sugeriria, Isso, eu fez bem. sugeriria, porque eu já fui leitor da Folha de São Paulo, hoje não sou mais as posições. Por que você não divulga esse artigo seu aqui nessa página? Para a gente ter acesso, para a gente compartilhar as Eu suas botei, ideias. eu botei nessa página.
Não Ah, botei, é, eu não? não vi, eu não vi. Não? Ah, é que Não. eu sou muito modesto. Não, é que eu não penso, não quero interferir com coisa, mas como é um artigo para Eu pensar no assunto, localizo e eu encaminho vou para você. colocar, eu vou colocar. É, Coloca e para a no gente sedimentar nossas ideias, a gente já falou aqui bastante sobre o filme Candeeiro. Como é que a gente. Candeeiro, perdão. Aquele filme que tem como cenário Curral, aqui no curral, Curral, Curral. curral. desculpa. Candeeiro é a nossa página. O Curral, por que a gente não tem acesso a esse filme, né? Tão interessante. O próprio nome tem muita força. Curral eleitoral. no Então, é Indi- outra ideia que eu tenho, e, inclusive está na minha cabeça, Chico, escrever algo sobre comparar esse movimento nosso com o movimento de salvação nacional. Então, está no meu projeto a gente elaborar um texto e comungar com vocês para a gente ir sedimentando essas ideias. Porque eu acredito que o grande trunfo nosso é fazer as pessoas acreditarem no nosso movimento. Porque a compra de votos já é uma coisa tão usual, eu não diria que faz parte da nossa cultura. Não faz porque a gente não concorda com a cultura da corrupção. Mas é algo assim já tão latente, tão aprofundado nas nossas tradições, que é difícil a gente romper isso. Então, colegas meus ficam céticos, rapaz. Quer dizer, quais os resultados já obtidos com um movimento como esse? Então, quer dizer, o nosso grande trunfo é a gente ter aliados que acreditem nesse projeto, porque as eleições estão se aproximando. Já já a gente está em tempo de criar os comitês, não? Os comitês de fiscalização. E o tempo está passando. Então era só isso, só essas observações que eu queria fazer. Caldas pediu a palavra. Caldas. Então, gente, boa noite. Eu estou achando legal assim essa propositura, mas assim, a gente tem que arrumar uma palavra-chave para o povo entender. Estou dizendo a classe trabalhadora, que 70% da população brasileira é assistida pelo SUS. E essa 84%. 84%. 84. Sim, eu Tá, fiz a tudo bem. pesquisa. Mas é que essa população não está dando uma resposta condizente ao que o governo está oferecendo. Como é que nós vamos esclarecer aos jovens brasileiros, estudantes universitários, secundaristas, etc., etc., ou seja, fundamental, primeiro, segundo grau e terceiro grau, essa população está cega. Essa população não acredita mais em nada que venha da política. Nós estamos vendo aí, saiu uma pesquisa hoje da avaliação do presidente da República, tem feito, diga-se de passagem, um trabalho bom, e é 29% só, e tem uma reprovação de 51%. Mas o que é isso? Nós não estamos falando a linguagem do povo? Então a gente precisa buscar uma palavra, alguma coisa aí, porque até agora eu não vejo avanço, não. Nós estamos vendo aí um candidato de extrema direita, que entrou, está com 2, 3 meses de campanha e já batendo pau a pau com o Lula. Os caras que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito. Mas o que é isso, gente? E eu fico por aqui, porque é complicado. Oi. É isso, Carlos, é isso. Você está pondo o dedo na ferida aí. E O tem, tem, Cleanto, tem outro. essas coisas que você falou, o Caldas, o que ele está falando, vocês deveriam
escrever, não textos longos, como eu costumo É. fazer, mas texto curto, pondo assim, chamando a atenção, porque de repente isso vai iluminando o próprio material que a gente usar. Entende? A própria linguagem nossa, a própria. Porque as banquinhas, no fundo, elas têm a intenção da gente chegar no povo melhor do que chega a internet. E chegar no povo é chegar com essas coisas para conversar. E, no fundo, isso tem que estar na cabeça das pessoas mais claro, senão elas não conseguem conversar. Então, quem vai para a banquinha tem que estar bem iluminado disso tudo. E para iluminar, você tem que escrever essas coisas, para ir clareando. Como é que é aquela música do Vandré, clareando, a cabeça foi clareando. caminhando e cantando. E daí a cabeça clareando, né? Que esse é o problema, né? O problema da cabeça clareando. Pô, mas por que isso tudo? Desde o problema internacional, que a gente está clareando agora também mais para a gente, é, e li um artigo espetacular de uma portuguesa aí que saiu na Folha sobre o assunto do Trump, que é muito impressionante, mas de qualquer maneira é a mesma problemática. Ela faz um artigo sobre o populismo de direita, né? A que leva ao populismo de direita, e ela classifica exatamente Trump, o Bolsonaro, todos esses como os populistas de direita, né? E outros na história. Mas é o mecanismo que ela vai para agora. Isso tudo, no fundo, é material que nós precisamos ouvir, ler, escrever e transformar em nossa cultura, nossa maneira de ver as coisas. E Eu ter vi, aliados, né, Che, eu que é vi que o Celso importante. chegou também ali. Opa, Tem um fato assim que a imprensa está reproduzindo bastante. na Eu, última em reunião, nós mensagens, decidimos eu fazer uns pedidos e eu fiquei meio encarregado de pedir para fazer umas tantas. Eram dois grandes grupos e que era para fazer com o Chico Alencar pegar o grupo das fundações e tem o outro negócio que é pegar o grupo do que mesmo que era. Quais eram os dois grandes grupos que nós queríamos aproximar? É o das fundações. dos, Lembra disso, dos, Fred? Tem que dos procurar. movimentos sociais. Os movimentos sociais. Era o Gilberto Carvalho que a gente tinha que falar. Isso. Isso. Eu, infelizmente, fui pego aqui nessa semana por muitas complicações e não fiz nenhuma dessas coisas, mas eu vou fazer para a próxima. Leandro, fala só um pouquinho mais alto, porque eu acho que o Chico não estava te escutando na hora que Não está você. me escutando, não, é? Não, Não, né? o Cleanto estava falando e aí você Ah, certo. começou a falar em cima da fala dele. Eu estou pedindo para ele voltar Tá. à fala dele. tem um fato. Está todo mundo ouvindo? Está cortando, picotando. Está cortando? Tá baixo, Tá Cleito. baixo. Bem baixo. Eu não sei como é que aumenta. Você não pode chegar mais perto do microfone, não? Não, o microfone está aqui na gola da camisa. Mais perto disso, só engolindo, né? Pois é. Mas não dá Então, para ouvir, não? tem Fale que um falar pouquinho mais mais alto alto que aí. dá tudo certo. Olha, tem um fato que está me preocupando. Eu já fiz comentário nas redes sociais, que é o preço dos combustíveis no Brasil, sobretudo do diesel. Quer dizer, está afetando o preço dos alimentos e o preço da feira, do povo. E isso tem uma forte incidência nas eleições, sobretudo das massas, né, desse pessoal mais pobre. Então, é um fato que está me preocupando bastante. Quer dizer, a primeira vez que eu vou num posto de gasolina, num posto de abastecimento, onde o combustível mais caro é o diesel. Já observaram? Aqui na minha região, o diesel está R$ 7, mais de R$ 7. Isso por conta das injunções internacionais, a guerra né, movido pelos Estados Unidos contra o Irã.
Então, veja, isso é um fato que afeta o nosso cotidiano, afeta a vida material. É só isso. Um adendo que eu queria fazer, que está me preocupando. A inflação pode O problema é afetar que o resultado das eleições. O problema é que são coisas que estão tão fora da nossa capacidade de É, intervenção que a gente exato. fica meio perdido, porque isso tá agora, objetivamente, o que dá para a gente fazer é explicar, fazer alguma coisa não dá, mas explicar cada vez mais como é que isso acontece, por que isso acontece. Quer dizer, existe um processo mundial, mundial atualmente, que rumo à direita, que é o que estão tentando, e que está querendo destruir tudo que foi conquistado pela esquerda de forma geral. E, no fundo, a nossa luta então, é uma luta de resistência contra isso aí. Mas como nós temos poucos, digamos, poucos políticos lutando por isso, é aí que está o negócio do político ser uma função social. Quer dizer, os que estão, políticos que estão funcionando, eles estão esperando do executivo, eles não estão trabalhando na conscientização popular. Esse que é que seria que ser a nossa tarefa. Mas o que dizer é que temos que reunir mais elementos. Quanto mais pudermos nós esclarecermos, né? Eu, quando escrevi aquele artiguinho lá, que saiu na Folha, e que me impressionou muito, porque eu escrevi imediatamente depois de ler um artigo de um amigo que saiu na Folha. Mandei, na mesma tarde, eu mandei para a Folha a minha resposta. E no dia seguinte de manhã, eles disseram: dá para publicar. E publicaram, sem eu nem dizer que publica. Ou seja, no fundo, eles acharam que talvez estivesse tocando no problema que precisaria ser levantado. O interesse da Folha é diferente do interesse dos caras que tomam conta do jornal. Uma Folha é uma coisa, os caras que estão tomando conta do jornal, eles têm outra sensibilidade. Então, eu achei muito impressionante isso, que o artigo saiu num dia, escrito saiu no dia seguinte. E eu fiquei até meio assustado. Mas é esse tipo de coisa que pegar e tentar pegar o ponto, onde é que estão os problemas para a pessoa, e talvez, eu não sei se, por exemplo, os jovens, esse tipo de abordagem não seria uma abordagem objetiva, entendeu? Jovita, Hoje Então, hoje nós estamos meio de bandeira baixa, hein? a Jovita oi? quer falar, Chico. Hã? A Jovita está pedindo a palavra. Fala, Jovita, anima a Então, gente. Quem sabe ela não, eu anima. acho assim, que o Caldas falou, Roselito também, sobre o governo do presidente Lula. Óbvio que todos nós aqui estamos com o presidente Lula, né? Mas, assim, o Partido dos Trabalhadores, eles, pelo menos no âmbito que eu atuo, que é no controle social mais voltado ao combate à corrupção, é, aqui em Brasília, a gente fala em combate à corrupção com o pessoal do PT, eles acham sabe, que estão querendo pegar eles. Não, não é isso. E a saúde também, Caldas. Eu sou usuária do SUS desde 2006, quando eu fui conselheira do Conselho Nacional de Saúde. Ali, 90% dos conselheiros têm seus planos de saúde, então não estão preocupados com o SUS. E eu acho assim, nós somos movimento social, lógico que a gente quer que o Lula continue, mesmo porque não tem outro nome. A extrema-direita está chegando com muito dinheiro, mas assim, o governo não fez dever de casa. Eu entrei nessa luta, para vocês terem uma ideia, por conta de uma lei de 1993 que criou o Sistema Nacional de Auditoria do SUS e deu 90 dias para o Ministério da Saúde
estruturar o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Tem 33 anos essa lei. E ainda não saiu do papel. Eu não entendi por que que o PT não cria o cargo de auditor do SUS, uma carreira para o auditor do SUS, sendo que é o maior orçamento da União. Sabe? Eu não consigo compreender por que que ele tem aversão a fiscalizar o dinheiro da saúde, que é muito roubado. Eu fui auditora do SUS por 25 anos, por isso entrei na luta. Então, a gente pode fazer um movimento separado desse, né, da compra e venda do mutirão, para mandar um recado para o governo. Eu acho até pertinente a gente reunir um grupo, escrever uma carta para ele, escrever uma carta para o Partido dos Trabalhadores, que aqui acho que a grande maioria do Partido dos Trabalhadores, para a gente ver o que, que nós podemos ajudar. Agora, o nosso mutirão é focado no eleitor para que ele não venda seu voto, né? Então, é essas considerações que eu gostaria de falar, de fazer, para a gente separar um pouco assim, o nosso foco é o eleitor, na consciência do eleitor na hora do voto, porque não, apesar de ser um costume, né? Eu fui candidata 2 vezes, as pessoas querem algo em troca, não querem saber. Só que isso é muito mais caro. Então a gente tem que conscientizar esse eleitor. É esse o motivo do mutirão. Agora, podemos fazer, como foi proposto, uma carta ao presidente, sabe? E não misturar as estações. É isso. Perfeito. Vamos lá. Bem mais? Rosa? Cadê a Nagira? Não está por aí? Oi, estou sim. Por enquanto, eu só aprendo com vocês. Não, eu queria só acrescentar aqui que as pessoas parece que não conhecem, eu não sei, a gente teria que, nas, nas mesinhas que a gente for colocar lá, na rua, conversar mais com as pessoas sobre isso, né? Não é só o SUS, é o SAMU. Aqui perto da minha casa inauguraram um centro de diagnóstico por imagem, que as pessoas tiram radiografias, endoscopia, colonoscopia, é tanta coisa. Recentemente passou um mês um caminhão com um carro truck com um maquinário, uns equipamentos enormes para tirar tomografias de todo tipo. Passou um mês e já vinha de várias cidades e para o Brasil inteiro tá colocando isso para as pessoas, beneficiar as pessoas, né? Além das ambulâncias que eu vejo aqui paradas para essa secretaria, que consultórios móveis, o CEL, né, que é Centro de Excelência Odontológica, Brasil Sorridente, farmácia popular, é tanta coisa, e as pessoas ou se acostumaram ou acham que isso não vale nada. É preciso a gente, né, relembrar, né, que os outros não fazem, não fizeram isso tudo. É por aí. Brasília, e as camisas? Dê Sim. notícia das camisas. As camisas, eu estive lá antes de ontem, segunda-feira. Não, segunda-feira não, sexta-feira. E o rapaz disse que quinta-feira desta semana estão prontas. Eu espero que sim. Né? Ótimo. Vamos ver, nós temos agora no domingo, em São Paulo, um evento importante, né? Todo mundo está sabendo do evento que o coletivo Paulo Freire está puxando com um monte de outras entidades, que vai ser a chamada banquinha, que vai ser um bancão, que um monte de entidades vão estar lá com suas banquinhas para falar com o povo, né? E isso vai ser uma primeira grande experiência da nossa campanha do ponto de vista do contato com a população, contato direto.
Então, uma experiência maior. Então, eu só queria vocês estão de longe acompanhando isso, e não vai ter, infelizmente, isso não vai ter, eu acho, não sei, pode ser que arrumem ainda como é que chama, uma transmissão para todo o Brasil, seria interessante se conseguisse, eu tenho a impressão que o ambiente vai ser muito bom, vai ser um ambiente de mais entusiasmo, pode ajudar todo mundo a criar ânimo. E É, a a Regina briga ficou de ver com os jornalistas livres, né? Com uma pessoa dos jornalistas livres que consegue fazer essa transmissão. ela está vendo isso? É, Né? ela tá, ficou de Isso aí ver. nós vamos, evidentemente, pôr na nossa lista o link, o que seja, e quem puder, tiver tempo, passa lá. Eu vou estar lá pessoalmente, eu com a Estela, vamos estar lá sentar, numa cadeira de rodas lá no meio do bolo geral, e vamos ver se a gente consegue, pelo fato de estar de cadeira de rodas, ajudar o pessoal Será onde, Chico? a entrar na briga. Será em que local esse Avenida evento? Paulista, Ah, na Paulista. Tá, é, a Avenida Paulista com a Peixoto Gomide. que ótimo. Ô, meu povo, eu não estou conseguindo levantar a mãozinha. E eu tenho Opa, uma reunião agora, na sequência, às 20 horas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, talvez seja bem leiga, mas eu preciso disso para me situar. O que que o grupo, né, que seria esse grande grupo aí dos candeeiros, como que recebe a questão da igreja? Porque eu estou falando isso porque o segmento da igreja, porque eu estou dentro de um segmento da igreja católica e também do ecumenismo, e, e vocês citaram aí o nome do Gilmar, do Gilberto Carvalho, que é um grande companheiro aqui para nós, né? E, e veio para nós a notícia que esta semana, provavelmente ainda essa semana, a CNBB estará enviando a cartilha para a gente trabalhar em cima desse tema, que é o compromisso com o voto, não vender o voto, e essa cartilha já está pronta. Então, eu recebi o recado que deve chegar essa semana. Eu queria sentir assim, o que vocês, desse material, desse segmento da igreja, para mim poder me colocar. olha, essa entrada, eu não estava informado disso. Eu estou com contato direto com o assessor político da CNBB, que ficou de me contar quando seria a Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral, eles iriam decidir apoiar ou não nossa campanha. Que aconteceu uma coisa interessante, não, meio preocupante, que, no fundo, a campanha contra a compra de votos, a primeira que foi feita em 1976, 96, que levou até a Lei 9840/99, foi feita fundamentalmente pela Igreja Católica, com a ajuda de Sim, outros, mas ela é que, no fundo, comprou a ideia. E a lei da ficha limpa ela aprovou por unanimidade apoiar. E a lei anterior, que é essa, aprovou por quase unanimidade. Sobraram uns 6 ou 7 bispos que não votaram, mas todos os outros pegaram. E depois disso, todos os bispos se empenharam em fazer com que as comunidades de base de suas dioceses entrassem na busca de assinaturas. E por isso que nós conseguimos 1 milhão de assinaturas e conseguimos aprovar a lei. E ele, a CNBB, enquanto CNBB, foi no processo, inclusive dentro da Câmara. Ela foi presidência e secretária dele, estiveram conversando com o presidente do Senado para que ele fizesse a lei na hora, dentro da hora, e com o presidente da Câmara. Ou seja, no fundo, houve um processo de entrada muito grande. E agora ela estava muito reticente, porque nós não sabemos, mas é uma mudança que houve muito grande nos bispos.
Os bispos agora, a maior parte deles são bispos novos, que não viveram toda aquela época mais heróica da CNBB. Então, esse é o problema, e nós estamos, se eu contando isso para você, se você me conta Nazira, foi Nazira, não, foi a, quem foi que contou foi peraí, foi a, Jovita? quem é a Ah, Rosa, foi a ah, Rosa que tá. contou, né? Foi a Sim. Jovita ou a Rosa? Foi a Rosa, né? Estou ouvindo. Vini Rosa? Jovita? Rosa, Rosa. Rosa, foi a Rosa, que vai haver nessa reunião uma discussão sobre a compra de votos, para mim é uma maravilha. Eu não sabia disso. E nós, inclusive, já estivemos aqui em São Paulo, eu fui com o Rui, com o Fred, o Funari e o Luciano conversar com o bispo de São Paulo, Dom Osilo, e ele ficou de nos chamar para a reunião geral dos bispos da região sul. Eu não sei também, estão pedindo informação sobre isso, não estou conseguindo. De qualquer maneira, dentro da igreja está havendo uma grande, digamos, aceitação do nosso projeto, mas não dá o passo de dizer, então vamos apoiar. Não somos por que não acontece isso. De maneira que se você vai participar, Rosa, dessa reunião, é bom relembrar essa história de que a maior parte de nós aqui estamos aqui, ou boa parte, participou do processo de coleta de assinaturas de um projeto que era da CNBB. Então, a CNBB, no fundo, tem quase que uma obrigação de continuar a cuidar desse filho. E ela é um filho da ação da CNBB, o nosso projeto, e, portanto, toda ação contra a compra de votos. A própria entrada de uma personalidade como o Marlon, por exemplo, que entrou muito na ficha limpa e foi um trabalho enorme de compra de votos lá no Maranhão. Ele era juiz e ele entrou pelas mãos do bispo do Maranhão, da diocese dele. Ele foi chamado pela igreja para entrar. Então, no fundo, ela está muito na história. E tem os novos que não sabem dessa história. Então, no fundo, o grande trabalho que a gente tem que fazer junto à igreja é lembrar os bispos, os novos bispos, que isso está na história da CNBB, na história heróica da CNBB. É um dos episódios da história heróica durante a ditadura e depois. Quer dizer, então, no fundo, quem tiver a possibilidade de falar, de chamar a atenção disso, por favor, não perca a oportunidade. E agora, com essa chamada sua aí, eu vou imediatamente tomar contato com as pessoas lá de dentro com quem eu conheço, para ver exatamente em que pé está. Que eu tenho a certeza de que, se a CNBB tomar uma atitude em relação ao nosso projeto, ele vai ganhar um impulso enorme, que entre as organizações mais digamos, espalhadas pelo Brasil todo, que tem gente em todo lugar, e tem gente digamos, com a perspectiva popular, com a perspectiva de Igreja dos Pobres, portanto, em perspectiva de atender a necessidade da grande maioria da população. Ela tem clareza e ela trabalha ecumenicamente com várias outras que têm o mesmo tipo de visão. Então, ela é, digamos, uma parceira fundamental. Toda oportunidade que a gente tiver de chamar atenção para isso, melhor é. Vocês que já foram falar quem já foi falar com o arcebispo nas suas regiões, é o caso lá de vocês de Paraíba, qual é o caso também, eu acho que do Rui, da região do norte de São Paulo, não sei quais outros já falaram, nós de São Paulo falamos, mas é importante fazer esse esforço, porque... Então, eu agradeço imensamente a fala do senhor, porque agora eu me situei, né? Porque eu sei da ficha limpa, e na verdade, é uma grande oportunidade para o senhor estar falando com o pessoal que o senhor conhece da CNBB, porque essas semanas eles estarão reunidos em assembleia, e esse será um dos assuntos. Então, a questão do voto, né? E o posicionamento, mas a cartilha eu sei que já está pronta. Então, eu agradeço imensamente essa explanação do senhor,
E é hora de a gente apertar realmente que a igreja esteja com a gente. E aqui no Regional Sul 2, onde o presidente é o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, nós já estamos conversando. Então, por isso que a gente está tentando aproximar cada vez mais dessa proposta fundamental que é do Candeeiros. Tá? Eu tenho uma outra reunião, eu vou me retirar, mas eu agradeço imensamente e estarei presente em outras que for convocado. E olhe, diga para os jovens da igreja que leiam um pouco os episódios da história anterior, tudo que aconteceu na Constituinte, já a própria conquista da iniciativa popular de lei foi com apoio também da igreja durante a Constituinte, e depois esses dois primeiros grandes projetos de iniciativa popular que o Brasil conhece, a contra a compra de votos e pela ficha limpa, foi possível porque a igreja nos apoiou. Então, não é possível que a igreja agora deixe esses filhos soltos no espaço. É importante que eles se informem, isso que a gente sente, é importante que eles se informem das pessoas e dos bispos, que os mais famosos bispos da nossa história, todos eles estavam extremamente integrados. E foram eles que, muito antes, começaram com um projeto internacional sobre a superação das dominações, que eles estavam dentro dessa perspectiva. Então, no fundo, não pode perder essa perspectiva da história dela. Esteja à vontade para falar tudo que você quiser. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Boa Eu vou noite, para a Lúcia. reunião agora. Boa noite, estamos juntos. Muito obrigado. De Londrina. Só esqueci de falar para ela, mas a gente fala depois, que nós contamos com ela montar um bom mutirão lá no Paraná, um bom coletivo que possa criar o máximo possível de comitês. É isso aí. Mas isso a gente vai falar com ela Eu acho que tranquilamente. ela está disposta a formar esse grupo lá. Ó, É, mas gente, vocês estão meio desanimados ou estão meio assustados? hoje o pessoal está mais calado, pelo menos. Se não desanimado, calado. Isso é o efeito, ô Chico, isso é o efeito, vamos dizer assim, psicológico o efeito psicológico da pesquisa. Foi horrível, foi horrível, Isso mesmo. A gente fica até envergonhado. Que povo é esse? entendeu? É feita pesquisa, é feita pesquisa. É. Essa pesquisa é terrível, realmente, é terrível. Mas é a realidade com a qual a gente está trabalhando, não? E aí é quem tem que enfiar os chamados, enfiar as alavancas para ver se levanta quem acredita que é possível a gente superar, que não é sopa, não é brincadeira, mas é possível. Mas, Chico, olha só, nós falamos anteriormente aqui, eu falei, várias pessoas falaram, é que a gente está perdendo o contato com as massas trabalhadoras, os trabalhadores rurais, as entidades sindicais. E um agravante que a gente vem errando há bastante tempo, nessa luta que nós estamos aqui agora, você não vê um deputado federal, você não vê um deputado estadual, você não vê um vereador de esquerda trabalhando nesse sentido, preocupado com a compra de votos. Isso significa, e o Luiz Couto falou muito bem, a mim e ao companheiro Cleante,
que no PT também tem gente que compra voto, aliados nossos. Não só Aí no não dá mais PT. para você, sabe, Fred, não dá mais para você, não, porque a esquerda, o cara disse, mas ele faz isso também. E nós estamos dando oportunidade agora para quem? Para quem nós estamos dando oportunidade? A gente precisa fazer uma avaliação, e isso é crítico mesmo. Não pode você varrer a sujeira para baixo do tapete. Sabe, eu estou preocupado. Eu, Caldas, filho das caatingas do Nordeste, estou preocupado. Ô, Caldas, se me permite, eu acho que a tua preocupação faz todo sentido, porque não foi um nem dois que já me falaram sobre isso. Eu tive outro dia em, em São Milagre, é, do Gostoso, como é que chama isso? Aí São Miguel do São Miguel do Gostoso. Gostoso, em Natal, né? Perto, Rio Grande do Norte. Sim, sim, sim. Conversando com o pessoal do PSOL, e esse assunto estava muito claro, e a crítica que se fez é ao cara que não comprou votos, criticando como moralismo. Não comprou votos, como? Mas foi lá oferecer e o cara não aceitou, entendeu? Então, então veja você. Porque isso é um mecanismo já, ele é cultural, ele tem a sua face cultural, né, tão marcada, tal, mas ele é um mecanismo de fazer política no Brasil, é um mecanismo É. instituído. Não é uma coisa nova, é uma coisa muito velha. Nós vimos lá a lei de 200 anos atrás, né, Chico? Até o Chico se surpreendeu, falou, pô, é de 1830. É. Então, isso é um mecanismo, isso está entranhado, sabe? E se mantém esse povo todo pobre porque é para isso que serve, para comprar o voto dessa turma. Então, isso é um sistema que funciona e que tem raízes e que funciona. Funciona bem para esses caras. Se entende? E o que que faz o político novo que chegou da esquerda, todo cheio de moral e tal? Ele vê que isso funciona e ele começa a fazer também, porque é a forma que tem de se manter ali, percebe? Então, certamente nós vamos encontrar gente da nossa turma que vai ficar putíssimo com isso daí. Vocês podem ter certeza disso, absoluta. E a gente vai ter que segurar o remo, não vai poder largar, vocês entendem? Então, é uma situação complexa e complicada, né? Se chegou a isso por um tipo de degeneração que acontece com toda estrutura que se acomoda, né, nessa cultura. E várias estruturas partidárias, inclusive a esquerda, o que está acontecendo com o PDT, gente? É um partido hoje cheio de bandido, PSB, etc. Vocês entenderam? Então, essas coisas estão na política aí. Não vai dar para sair limpinho e cheiroso nessa campanha, vocês percebem? Não é uma campanha que tenha essa possibilidade. Então, vamos segurar o tranco, porque é uma campanha necessária. Porque se não se faz essa campanha, isso que você está muito bem falando aí, de que se perdeu o contato, isso vai só se agravar e piorar. Porque aí a gente está abrindo mão realmente do básico, que é uma ética mínima de fazer política, não é? Então, isso nós não podemos abrir mão. Então, não adianta. Vai ter que fazer, vai ter que discutir. E esses caras, é melhor que eles percebam logo que não dá para fazer isso, porque senão eles vão ser os principais prejudicados, você entendeu? A esquerda Porque toda, né, prejudicada. é, os A esquerda. eleitorado
mais à esquerda, né, é muito sensível a esse tema. E não só, todo o eleitorado é sensível a esse tema, você entendeu? Se você for discutir isso daí, a não ser com aquele pessoal que não tem, que tem uma cultura política muito básica e que vive do essencial e que para eles R$ 100 ou uma barrica d'água realmente faz uma diferença substancial, tirando esse pessoal, né, mas que é uma parte da população, do eleitorado, mas não é a maior parte, né? Ainda bem. Mas tem, mas tem muita gente que mas essa discussão tem que ser feita, não tem como não fazer, sabe? Porque assim, se você não faz essa discussão, não existe nem democracia, nem socialismo, nem nenhuma perspectiva, porque, né? Se a democracia é contra, a democracia para viver precisa ser contra a compra de voto, no socialismo então nem se fala, você entendeu? Então, de uma forma, qualquer ângulo que a gente olhe, tem que ser atacado esse problema. Agora, a gente precisa ficar esperto para essa realidade e saber como vai lidar com esses problemas que vão aparecer, com certeza, né? Mas qualquer político, assim, eu tenho contato com o Rui Falcão, com Nabil Bonduque, que são as pessoas que eu estou chamando para participar da discussão política lá, e eles são totalmente contra, assim, entendeu? E muito claramente. Então é com esses que a gente tem que contar. Então vamos nos aproximar de todos os políticos que são claramente, que se manifestam claramente contra. E eles É, vão fazer esse movimento dentro dos partidos, porque aí vai se ver ali aquela questão do joio e do trigo, tá certo? Né? É isso. a nossa experiência com a PEC da bandidagem, eu fiquei arrasada com o número de parlamentares, eu nem digo da esquerda, do campo progressista, de modo geral, que votaram junto com o Vocês pessoal, viram? Então, sabe? Eu fiquei e arrasada. depois Passei tomaram uma 3 dias de. carraspança, não tomaram? Do povo inteiro, porque foi um Foi. movimento que não foram os partidos que chamaram, os partidos foram na rabeira ali, porque tiveram que ir atrás, entenderam? Foram na rabeira, foi um movimento popular que se levantou contra, né? Então é isso. Nós estamos junto com esse povo aí, vamos junto. Muito bem, gente. Vamos fazer o seguinte: vamos encerrar essa nossa reunião, que Ok. já mais ou menos nós levantamos todos os problemas e ainda não levantamos necessariamente não as Todos, soluções, mas né? os caminhos para a solução. É, Então, vamos continuar procurando, vamos continuar conversando através da nossa lista, falando, pondo coisas aí dentro, e assim vamos na próxima reunião, quem sabe vai encontrar uma disposição, inclusive com essas novidades que a entrevista nos trouxe, Tchau, Lui. novidade Ô Oi. Chico, que a Rosa nos trouxe. De repente, a gente vai ter Chico, umas grandes surpresas aí. Bom, o negócio vai para frente. só se você topar, Chico, eu pediria para a Zélia fazer um brevíssimo relato sobre como é que está nacionalmente a questão, entendeu? Porque é sempre bom a gente ter um pouco essa visão, né? Como é que está o negócio nacionalmente? Pode ser? Antes de encerrar? Eu não entendi bem o que você falou no começo. Como é que você falou? Eu pedi para a Zélia dar um brevíssimo relato sobre a Certo. situação nacional nos estados, Ah, o que certo. está, Ah, aonde tem, aonde não tem, enfim, Olha, para a gente ter essa ideia, né? onde tem, é, nós temos nascendo fortemente aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Litoral Norte está forte. Paraíba também, eles têm bastante, Paraíba! são, são, são atuantes. A Jovita, trazendo aí o DF, agora também É, Jovita está com, grande. tá com, e o Mato agitando Mato Grosso ela Grosso, já né? trouxe também. Mato Grosso também ela está articulando, né, Jovita? Piauí. Piauí agora. Paraná, Paraná, A Rosa entrou agora, Carolina,
parece que vai fortalecer a história do Paraná, porque tinha começado, aí o Ivanildo, que estava entusiasmado, está com outras demandas, e uma outra pessoa que também tinha demonstrado interesse também deu uma recuada. Então, eu acho que com a Rosa retoma Paraná. Aqui, Tá. aqui. Santa Catarina, não? E o Em Santa Júlio e a Santa Catarina, humaniza Isso. Santa Catarina, não? Humaniza não topou entrar como humaniza, né? Então deu uma- Santa Catarina Ah, precisa batalhar de outra forma, não pelo humaniza mais. O Júlio continua, mas diz que também está com muita demanda, é mas os isso aí, tá comitês. vendo? é, O Rio de Janeiro, não tem? Eu já o ouvi Rio de falar no. Janeiro não está organizado, tem Hum. pessoas que começaram a também. Tá uma coisa assim, um movimento meio devagar. Minas Gerais, tem hora. Guilherme, fala de Minas, Guilherme. Então, Minas Gerais está organizado, teve uma ou outra reunião bem importante, e tal. Eles fizeram algumas coisas, mas eu acho que Minas Gerais vai. É, Agora precisamos marcar, fazer uma outra rodada de reuniões online com esse pessoal que já estava organizado. Rio Grande do Norte está bem organizado. A menina ficou de dar um retorno em breve aí para a gente do que eles estão fazendo por lá. É, Ah, No Vitória, Ceará, Vitória, a gente pode chamar o Gessé Souza, que é amigo da e a Yaman, Mana, Yamana, é, e é sindicalista de Uber lá em Vitória e tal. Ele ficou muito interessado. Ele é de um sindicato de motoristas de plataforma experiência. lá em Vitória, no Espírito Santo. Então já podemos convidá-lo também. O que está acontecendo? Esses que eu falei estão mais consistentes, alguns que pareciam que iam, não foram, e então precisa articular. Manaus, de novo, precisa mexer com o pessoal de Pernambuco, o Piauí, eu acho que precisa juntar esse pessoal com outros, como aquele rapaz do SEBI, do SEBI, como é o Recebi. nome? Como é o nome dele, gente? É conhecido de vocês aqui de Pernambuco, Rafael. Rafael. O no Ceará Rafael, tem um movimento no Ceará. no Ceará também, a pessoa do Ceará também, por problemas de saúde, também recuou. Então, são algumas coisas que aconteceram aí no meio do caminho, que pareciam que iam se constituir bem e acabaram desandando. Então, a gente fica nessa retomada aí, buscando as pessoas, elas parece que vão engajar e aí dilui, enfim, Eu acho que a gente estamos precisava trabalhando. pensar, viu, não agora, mas pensar para um período aí não muito largo, tipo uma plenária nacional, sabe? Para chamar gente dos estados aonde não tem, entendeu? Tanto dos movimentos sociais como dos estados, tipo uma plenária nacional. Um pouco o que a gente tentou fazer no começo, mas que deu o start, né, Chico? Quando a gente fez aquela reunião que era para os movimentos sociais, lembra? Mas aquilo deu o start para a gente se organizar e começar, né? Eu acho que está no momento da gente pensar numa plenária nacional. Vamos ver se a gente trabalha por isso, tá certo? Precisamos. Podemos? Por hoje? Podemos. Adioses. Então, valeu por hoje. Valeu, boa noite. boa noite, boa Boa noite. noite, um bom Tchau, final de Lui. Tchau, tarde. Lui. Tchau, Lui. Já, Lu. Isso me parece uma Ai. palavra francesa, sei lá. Tchau, Já, Parece. Lui. Levanta-te. Sai do lugar. Então É, já, vamos Lu. se aluir. Precisa ver a origem dessa palavra aí, quero saber agora. Tá bom. Segunda-feira a menina participa conosco, a Tereza. Isso. Ô, vai. Chico, Tá? eu vou te ligar amanhã, tá bom? Pra gente conversar. Bom, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau pra vocês. Zélia, tá tudo bem contigo? Tudo, você melhorou? Tô mais ou menos.
Meu Deus. O Chico tem 94, eu tenho 74, já estou começando a me sentir mais velho que o Chico, você acredita? É. O, É. Chi- o Chico é especial mesmo. O Chico botou o sarrafo lá em cima para gente. Tem que... Estou começando a achar que não vou dar conta, o Chico está aí com 94, eu falo, Chico, você é a minha preocupação, entendeu? Eu não posso não dar conta, você entendeu? Melhoras Ah, para você, Miriam. Para o seu Obrigada. pai também. Miriam, você está melhor? Obrigada. Agora estou resfriada, meu pai está melhorando. Ah, parece que esse vírus aí é bem complicado, né, de É, resfriado, tá tá deixando no muita gente comecinho. derrubada. Vamos É, ver, ainda não. é. Toma Boa aí noite. Vamos uns lá. fortalecedores das resistências É isso do aí. corpo, tá bom? Bom Fiquem bem, descanso para gente. Até todos. mais. Até Cadê a mais. Estela? Estela, manda um beijo Tchau. para Estela, Boa noite, Chico. Estela. Tchau, Boa, Estela. tchau, Estela. Tchau para vocês, gente. Tchau. Tchau, Guilherme Salgado. Vê se come um pouco de Ele doce já para ficar dormiu, menos esse. salgado. O Guilherme dormiu. Ele dorme em cima do teclado, é isso. Tchau, gente. Ah, Boa tchau para noite. vocês. Tchau.